Olá, boa noite. Estamos no ar num dia de muito susto para o Brasil, dia 8 de março de 2021, provavelmente é um dia que vai ficar na história da justiça brasileira, e eu tenho como convidada aqui a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, que vem hoje como convidada falando de direito penal, porque é professora, licenciada por conta de ter sido eleita deputada estadual em São Paulo, mas professora de direito penal na USP, formada, inclusive doutorada em Direito Penal pela USP, né, Janaína? Então vamos começar já de cara tentando entender o que aconteceu hoje. É compreensível, à luz do direito penal, essa decisão de hoje do ministro Edson Fachin? Primeiramente, obrigada pelo convite, parabéns pelo Dia da Mulher, Cristina, todas as mulheres que nos acompanham também. Então, é uma decisão que gera muita perplexidade. Por quê? Porque ela foi prolatada, ela foi despachada, vamos dizer assim, para ficar mais fácil entender, num recurso que se chama embargos de declaração, tá? Qualquer iniciante no direito que fizer uma pesquisa nos tribunais do Brasil inteiro vai perceber que quando um tribunal julga os embargos de declaração, ou quando um magistrado singular julga os embargos de declaração, é muito comum ele rejeitar, dizendo que embargos de declaração não têm efeitos infringentes. O que significa isso? Que embargos de declaração não podem ser manuseados pela defesa para mudar a decisão, tá? Eles têm um cabimento muito específico, né? Você tem uma sentença, você interpõe os embargos de declaração, se essa sentença tivesse omitido sobre alguma tese que foi levantada, ela não se manifestou, se essa sentença ou acórdão, né? Vou utilizar decisão. Se essa decisão tiver alguma contradição, alguma ambiguidade, né? Então, assim, são situações muito pontuais em que cabem os embargos de declaração. E todos os tribunais, todos os estudiosos do direito, no caso mais da área do processo penal, que está umbilicalmente ligado ao direito penal, todos os estudiosos falam que os embargos de declaração não se prestam, né, para mudar uma decisão. Então, sob o ponto de vista assim, do papel desse recurso, houve uma subversão, né, vou utilizar essa palavra, uma subversão. Só que é mais grave. Por quê? Porque o próprio ministro, na decisão, ele explica que ele herdou os casos da Lava Jato com o falecimento do ministro Teori, e ele próprio escreve na decisão que ele herdou esses casos em janeiro de 2017. Então já faz 4 anos que este ministro está à frente desses casos, participando de julgamentos de questões processuais, participando de julgamentos de mérito. Os casos do ex-presidente Lula, o país, o mundo é testemunha, já passaram pelo Supremo inúmeras vezes, né? Eu lembro até de ter dado entrevistas dizendo é a única pessoa que teve tanto acesso ao Supremo. Então, além da questão processual, dos embargos não se prestarem para isso, a pergunta que se faz é a seguinte: como um ministro, como uma pessoa que chegou, né, ao patamar de ministro do Supremo Tribunal Federal, durante 4 anos, julgou casos, né, e não viu, já que ele está convencido da incompetência do ex-juiz Moro, lá na 13ª Vara Federal, e não viu que o juiz era incompetente. Aí, alguém para tentar salvar pode dizer assim: não, Janaína, mas nunca ninguém tinha alegado isso. Só que a própria defesa, na nota que publicou algumas horas atrás, afirma que há 5 anos sustenta essa incompetência nas suas petições. E mesmo que a defesa não tivesse soltado a nota, qualquer um que acompanhou esses processos lembra do doutor Cristiano dando entrevistas, falando que ele entendia que era incompetente. Então, peraí, ou o Supremo errou hoje, na pessoa do ministro Fachin, ou o Supremo, como corte, vem errando há 5 anos. E isso é muito grave.
Então veja que a minha análise aqui não tem nada de política, é uma análise estritamente jurídica, e para quem conhece o direito penal, direito processual penal, é um choque sem precedentes, é como se o direito tivesse sofrido um estupro, um estupro. Eu não estou falando aqui de questões políticas, nem estou falando da pessoa do ex-presidente, dos seus governos, do partido, nada disso. É inimaginável, veja, se é difícil você conseguir mudar uma sentença com embargos de declaração, que dirá anular 4 processos, processos em que o ex-presidente, pelos quais ele até já foi preso, entendeu? Então, assim, ou o Supremo errou hoje, ou errou por 5 anos, o que seria mais grave. Então, eu só vejo uma saída, é o pleno reverter. O pleno tem que reverter, porque senão vai ser a desmoralização da corte. Que já não tem muita credibilidade junto à população em geral, né? Por conta de processos da Lava Jato e de outros tantos aí que a gente tem visto de bandidos sendo soltos, bandidos perigosos, corruptos aos montes, anulação de outros processos da Lava Jato que já tinham sido analisados em segunda instância. Então, isso que eu queria te perguntar, não foi foram 4 processos, e não foi a anulação simplesmente de uma decisão de um juiz, mas de todos aqueles juízes superiores que já analisaram esses mesmos processos e não viram o que o Fachin está vendo agora, né? O que o ministro Fachin... Não, mas é que o mais grave é que ele próprio decidiu várias vezes antes. Então ele está assinando um atestado de que ele errou nos últimos 5 anos. Entendeu? É muito grave. 4 anos, né? Porque no caso ele assumiu depois do Fachin. Então é uma situação... Não, mas ele já era ministro quando o Fachin era ministro. Então por 5 anos... Quando o Teori faleceu. Por 5 anos, ele e o Supremo, se essa decisão prosperar, por 5 anos, ele e o Supremo erraram. Erraram, né? Publicamente, é isso. É uma decisão sem precedentes, é uma decisão chocante. E eu não estou falando do seu ponto de vista político. Não estou falando. Ele anulou 4 processos criminais que foram objeto da... Assim, acho que não houve neste país, nunca antes neste país, processos foram tão debatidos judicialmente. Ele anulou, numa canetada, 4 processos, em embargos de declaração. Aí a gente entra em outro questionamento que tem sido cada vez mais comum, até onde vai o poder desses ministros, que a gente sabe como são escolhidos, né, e há muito questionamento hoje em dia em relação a isso também, e a gente sabe que não são julgados, nem mesmo quando desrespeitam a própria Constituição, deveriam ser pelo Senado, mas nunca houve um caso de um ministro julgado, de um ministro do STF julgado pelo Senado, e há vários pedidos da população, de juristas, enfim, de políticos, para que se julgue, para que o Senado julgue a atuação de pelo menos um desses ministros, para que a gente tenha algum sinal de que que é possível corrigir quando erros são apontados e cometidos, né? Mas para onde que caminha? O que vai ser feito agora? Se é que ainda existe direito penal, se é que ainda existe alguma esperança de justiça nesse país? Olha, Cristina, como eu disse, a única solução que eu vejo é o pleno reverter. Porque senão é a desmoralização do Supremo. Essa decisão de hoje é como se fosse assim, uma carta em que o ministro diz: errei por 5 anos. Como é que fica? E os gastos? E os custos? Não é assim, entendeu? Tem que haver algum respeito para com o direito. Porque senão não se justifica existir. Ele assume, ainda que não assuma, né, deputada, desculpe te cortar, mas se ele assume, errei por 5 anos ou por 4 anos, enfim, desde que assumi essa relatoria dos processos da Lava Jato e não vi isso antes, ele está assumindo que ele não é preparado para o cargo de juiz. Sim, e abrindo espaço para que o Senado... Mas esse que é o problema, Cristina. Se o pleno corroborar essa decisão dele, o pleno está dando a mesma, vamos dizer assim, a mesma declaração, né, de incapacidade. Desculpa, eu não tenho...
A gente tem até medo de falar hoje em dia, porque tudo eles se sentem ofendidos e mandam, né? Colocam uma pessoa no tal inquérito do fim do mundo, mas assim, não tem outra palavra, entendeu? Quantas vezes os casos do ex-presidente foram ao pleno, foram analisados, né? Muitas vezes. Agora, tudo era nulo. Tudo que eles decidiram foi anulado hoje por uma decisão monocrática. Não tem, nem pelo direito, nem pela lógica, como sustentar essa decisão. É algo assustador. E aí, deputada, tem uma outra questão aí, é que o próprio STF estava para julgar um outro pedido também da defesa do ex-presidente Lula, que, aliás, não para, né? É uma coisa assim, já são mais de 400 recursos que eles entraram, é uma coisa inacreditável, assim, o cidadão comum nunca teria tanto acesso à justiça, bem aquilo que você comentou, né? Mas está para julgar aquele pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E aí, antes mesmo que isso seja julgado, vem esse anúncio surpreendente dessa decisão do ministro Fachin. Na sua visão, o que aconteceu? De repente ele resolveu, eu vou analisar isso aqui finalmente, antes que chegue no pleno pedido de suspeição. Olha, se eu te responder que sim ou que não, será uma ilação da minha parte. Né? Já vi que há pessoas que estão interpretando dessa forma, que para evitar a análise dessa alegada suspeição, eu não concordo com essa suspeição, estou acompanhando todas as mensagens que vão sendo publicadas, eu não vejo essa suspeição nas mensagens, mas há quem veja, né, e a defesa arguiu. Então, é sempre bom reforçar, né, deputada, desculpe te cortar de novo, que essas mensagens que estão sustentando esse pedido de suspeição, elas não são provas que deveriam ser aceitas pela justiça, porque são mensagens roubadas por hackers. A gente precisa reforçar isso. Eu não vou por esse argumento, né? Eu não vou por esse argumento, porque como é a defesa que está pedindo a análise, eu entendo que a defesa tem direito de usar as mensagens, tá? Eu tenho uma outra visão. O meu argumento é de mérito. Eu li as mensagens. Quem mais fala, né? Fala até demais, é o procurador Delanhol. O ex-ministro, ex-juiz Moro, praticamente não participa daqueles diálogos, entendeu? Então, querer alegar que o juiz era suspeito por força do que o Deltan falava, a meu ver, é forçar muito a situação, entendeu? Estou olhando o mérito mesmo das mensagens, né? Agora é o seguinte, se essa interpretação que vem sendo veiculada, de que o ministro decidiu dessa forma, para evitar a discussão sobre as mensagens for real, talvez seja até mais grave, né? Porque, assim, essa análise, vou fazer isso primeiro para não fazer aquilo, é uma análise política, não é uma análise jurídica. Ele não pode subverter o direito, ele não pode usar um recurso que não se presta para esse fim, para evitar uma discussão, seja ela qual for. Então, assim, não, mas essas, sei lá, como estão dizendo, Gilmar ia anular. Não sei, não vejo fundamento para uma anulação ou para uma declaração de nulidade, não vejo. Mas se era para anular por isso, que se enfrente, que se discuta, que se defenda uma posição. Agora, tirar da cartola algo inexistente, desfazer tudo o que foi feito por um juiz singular, por um tribunal regional, pelo STJ e principalmente pelo próprio STF e por ele. Tem um argumento que é preciso trazer para essa discussão. Vamos imaginar que o advogado do ex-presidente não tivesse alegado esse ponto, tá? Como se trata da defesa, se o ministro em algum momento tivesse tido essa convicção, ele poderia ter declarado de ofício, ou seja, sem ser provocado. Ele poderia dar o que a gente chama um habeas corpus de ofício. Vamos supor, ele recebeu pela primeira vez. Nossa, entendo que é incompetente. Ele declara nos autos, mesmo quando não provocado. Então, não tem argumento que salve essa decisão do ministro hoje. Jurídico não tem. E se o argumento é de ordem política, tanto pior. Já é uma suspeita que vem caindo sobre o tribunal há muitos anos, não é de agora também, né? E, especialmente em função da Lava Jato de outras decisões, mas faz muito tempo. E depois também envolvendo outras questões, por estar legislando em vez de
atuando como Poder Judiciário, e agora até atuando como PGR, né, no momento em que abre inquéritos. Tem vários questionamentos sendo feitos acerca do Supremo que denotam esse ativismo político mesmo. Mas agora a gente começa a ter um embasamento para essa argumentação de quem acha que o tribunal precisa ser julgado, né? Os ministros precisam ser julgados por estar extrapolando das suas funções. Quanto tempo será, Janaína, que demora agora para isso ir para o pleno? Tem um prazo? Então, nós precisamos aguardar o procurador. A situação é tão inusitada que fica até difícil falar em prazo. Mas quero crer que rapidamente o Procurador-Geral da República apresente um recurso, porque está tão errado que se ele não apresentar, vai ser algo muito suspeito, entendeu? Então, assim, é algo tão errado juridicamente que o Procurador-Geral da República tem que recorrer. Aí tem que ler a peça para verificar. Imagino que ele vai levantar tudo isso que eu estou falando aqui, porque isso é muito claro para estudantes de graduação, entendeu? Ele vai argumentar, e eu quero crer que para salvar até a própria honra, que eles vêm defendendo tanto a honra, com inquéritos, né, buscas e apreensões, até com prisões mais recentemente, que para salvar até a própria honra, o tribunal, no pleno, vai reverter. Porque se não erraram por 5 anos, gastaram recursos públicos por 5 anos, porque a manutenção de processos em andamento, ela gera gastos, né? Gastos com as pessoas, recursos humanos envolvidos, recursos materiais, tempo de gastos com a prisão, né? Os gastos com a prisão do próprio ex-presidente Lula, muito entendeu? Importante. Então, assim, ou eles erraram por 5 anos, ou o ministro Fachin errou hoje. A minha convicção, com todo respeito, é a de que o ministro errou hoje e o pleno precisa, o mais rapidamente possível, reverter. E aí, vamos considerar que isso demore. Nesse momento, com essa decisão apenas do ministro Fachin, a defesa do ex-presidente Lula pode começar a pedir, por exemplo, de volta dinheiro que foi devolvido, do ex-presidente ou de outros réus até, dinheiro que foi devolvido, aquele dinheiro assumidamente da corrupção que foi devolvido ao país, aos cofres públicos, podem pedir de volta? Não, me devolve o dinheiro já que os processos não existem mais. Veja, eu não vejo como um magistrado conceder esses pleitos com fulcro numa decisão monocrática, principalmente se for interposto recurso. Então, eu não vejo como um magistrado conceder. Agora, a defesa pedir faz parte, né? Entendeu? Inclusive, já muitos leitores da Gazeta do Povo hoje comentando nas matérias que a gente publicou, com o fato em si, comentando, e agora? Agora nós que estamos todos sem empregos aqui, presos em casa por causa de uma pandemia, arcando duramente com todas essas restrições que estão sendo impostas, vamos ter que pagar mais impostos para bancar um eventual erro judicial em cima não só desse réu, mas de outros também. Então, não houve erro. O único erro, a meu ver, é a decisão de hoje. Então, até em nome, né, da mínima confiabilidade que a gente tem que ter, né, interna e externa, porque essa operação ela ficou internacionalmente conhecida. Quer dizer, então, como é que a gente quer que o mundo nos respeite? Como? Se a mais alta corte, teoricamente, não viu algo e hoje, do nada, reconhece. É muito grave. É muito grave como um projeto de país. É tão grave que hoje o dólar disparou, a Bolsa também estremeceu por conta disso. Quer dizer, então, a gente está vivenciando a instabilidade na política e na economia. Né? Recentemente houve um problema com a Petrobras, grave, considero grave. E agora, uma instabilidade, já vivíamos, mas agora eu acho que é sem precedentes na justiça. Como é que o mundo vai respeitar esse país, meu Deus do céu? É ter vontade de chorar. Será que essas pessoas não pensam? Será que essas pessoas não amam essa nação? Ô, deputada, e agora falando como deputada, e para encerrar também não esticar demais, que eu sei que o seu dia está bem corrido, há outros vários problemas no país, não apenas esse, mas realmente hoje foi uma pancada grande aqui na esperança de justiça. O que dizer para o brasileiro comum, para o brasileiro que ainda tenta se apegar a algum resquício de justiça? Porque para o mundo a gente já deu um recado de instabilidade jurídica muito grande, a gente está vendo os investidores saindo do país,
muito pela insegurança jurídica. Há outros problemas, a gente sabe, mas a insegurança jurídica é um fator que não prende investidor no país e afeta demais a economia. Mas para o cidadão comum, aquele que se vê às vezes preso em casa, não por causa de uma pandemia, mas por medo de sair mesmo, por causa da criminalidade nas ruas, e vê bandidos sendo soltos, e vê anos e anos de justiça sendo anulados, de processos sendo anulados, de investigações sendo canceladas, você, como política agora falando, não como profissional do direito, acreditaria, por exemplo, que é possível, diante de uma aberração do judiciário, como estamos vendo, que parece ser um erro muito grande mesmo, o universo político se mexer, no caso o Senado, né, que é o único que tem competência para julgar ministros do Supremo? Eu não sei, o senador Pacheco, ele é da área do direito, né? Uma pessoa atuante na área do direito. Talvez ele tenha uma administração diferenciada do presidente anterior, que eu considerei assim, muito ruim mesmo. Então, a gente sempre tem que ter alguma esperança, né? Neste momento, a minha esperança é de que o Pleno perceba que, se não reverter, vai ser a desmoralização da própria Corte. Agora, eu já há muito tempo, entendeu? Eu trabalho, eu me dedico, eu faço o que eu entendo que é o certo, né? O certo, pensando em Deus, entendeu? Pensando na transcendência. Porque se a gente olhar para a nossa realidade, é para desistir, entendeu? Então, assim, eu não falo como deputada nem como advogada, eu falo como um ser humano. A gente tem que ter fé em Deus, esperança, né, de alguma melhora para a humanidade, entendeu? Procurar educar os jovens de uma maneira construtiva, mostrando o certo e o errado, por Deus, entendeu? Que eu acredito em Deus, porque assim, se não for essa força, sabe, essa crença da transcendência, é para sair correndo daqui. Mas vale uma pressão sobre os políticos também lá do Senado, que são, no momento, os que estão com a bola na mão, né? Não sei se... Olha, para esse tipo de situação, acho que você está falando de impeachment, né? Você tá falando de impeachment. Sim, pelo menos análise, né? Eu sei que contra o ministro Fachin atualmente não tem nenhum pedido, porque os que existiam contra ele e contra outros foram arquivados pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sim. Mas tem, por exemplo, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes em relação à prisão do deputado Daniel Silveira. Então, assim, impeachment, num primeiro momento, é competência praticamente exclusiva do presidente da casa. Você vai lembrar que o Alcolumbre recebeu alguns pedidos muito consistentes, muito bem fundamentados. Foi formado aquele grupo Muda Senado, Muda Brasil. Eu até fui para lá, então não dá para dizer que não houve pressão, houve, e ele não se movimentou, entendeu? Então, quem sabe, né, por caminhos tortos, a gente não conseguiu colocar um presidente do Senado diferente ali, entendeu? Quem sabe, eu sempre acredito numa força superior, entendeu? Que Deus pode atuar a nosso favor, porque se não for assim, eu não sei mais o que vai ser. É muito grave. Desculpa, está querendo que eu dê uma palavra de esperança aqui? A gente não pode dar o que a gente não sente naquele momento, entendeu? Quero crer que amanhã eu vou acordar diferente, mas hoje eu estou passada. Estamos todos, por conhecer o direito. Se eu não conhecesse o direito, né, eu poderia estar indignada como cidadã, mas por conhecer o direito eu sei a profundidade da gravidade dessa decisão. Uma última pergunta, prometo que essa é a última mesmo, para não alongar mais. Você foi uma das signatárias do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, e ficou, inclusive, conhecida nacionalmente por isso. Eu sei que está muito recente, mas se alguém te propusesse uma parceria para formular um pedido de impeachment do ministro Fachin, por exemplo, com base nesta decisão de hoje, caberia? Eu já apresentei pedido de impeachment de ministro do Supremo, né? Apresentei em conjunto com o MP Pro Sociedade, o Alcolumbre nem leu, né? Nem leu e tinha fundamento. Olha, eu acho que essa decisão do ministro, é que tem muita discussão se decisão pode ser crime de responsabilidade, entendeu? Tem muita discussão teórica, tá? Então, não é tão simples você apresentar um pedido de impeachment com um fulcro numa decisão. Mas eu te digo, é uma decisão de um grau de irresponsabilidade que não é possível descartar, tá? Não é muito para descartar.
Agora eu entendo assim também que eu hoje estou num papel, assim, eu estou num cargo, numa posição que tem as suas competências, né? O impeachment, ele é um instrumento de qualquer cidadão. As pessoas me escrevem muito. Ah, você tem que pedir impeachment do Dória, você tem que pedir impeachment do Bolsonaro. Eu sempre falo, olha, é um instrumento de cidadania. Quando eu acreditei, quando eu tive convicção, eu fiz, né? Porque as pessoas ficam sempre esperando os outros fazerem, né? E assim, desculpa, eu não tenho como abraçar o mundo. Não dá. Entendeu? Não dá. Sim. Mas estaria aberta essa causa, pelo menos para orientar, né? Alguém que estivesse disposto a fazer. É difícil, entendeu? Porque tudo que você orienta, as pessoas acham também que você está tramando, que você está conspirando. Eu tenho que tomar muitos cuidados para ter uma visão jurídica responsável, ter noção das minhas competências, entendeu? É por falta dessa noção que o país padece tanto, né? Porque tem aqueles que, infelizmente, realmente não cumprem a lei, né? Desviam dinheiro, praticam todo tipo de ato, e tem aqueles que, a princípio, não são assim, mas que também não têm o menor compromisso com o próprio cargo. Então, assim, eu procuro agir corretamente nos dois pilares. Deputada, muito obrigada por essa entrevista. Infelizmente, a gente não consegue terminar com notícia boa depois de uma notícia tão surpreendente negativamente, né, como foi essa da tarde de hoje. Mas vamos torcer aí que o STF se movimente rápido, que a própria sociedade demonstre sua indignação com o que aconteceu, né, que os profissionais do direito, como você mesma falou, né, qualquer estudante de graduação sabe a aberração jurídica que é essa decisão de hoje, então que os profissionais de direito se mobilizem, se manifestem também, e se o caso for para o Senado avaliar, os fiscais do STF são os senadores, né? A eles que a gente pode recorrer nesse momento. Tem Muito razão. obrigada. Boa noite.